Capítulo 17. Jesus em segurança. Segurança na Terra é conquista muito difícil e remota. Em face da condição de ser planeta de provas e expiações, o processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. Igualmente, a constituição somática frágil, sujeita a muitos fatores que a agridem, proporciona estados transitórios de harmonia, alterados por desgastes, desajustes e renovação constante de peças. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito, responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias que se sucedem umas às outras até o momento da libertação. Além disso, o estágio moral em que transitam os indivíduos não lhes tem permitido liberar-se dos seus instintos agressivos que os levam às neuroses, às paranoias, às enfermidades mentais, à violência. Multiplicam-se, em consequência, os crimes com celeridade incontrolável, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos, tornando o mundo todo uma imensa arena na qual se digladiam as forças antagônicas em belicosidade incessante e volumosa. O mercado do sexo, das drogas, dos vícios em geral vem enlouquecendo as populações e a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Todos tentam conviver com ela, acostumar-se, quase aguardando a vez de cada um ser agredido. Instala-se no íntimo a desconfiança e todo um séquito de famanazes que a segue, dominando a pouco e pouco as paisagens psicológicas do homem. Compreendendo o primitismo em que se debatia a humanidade do seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Por esta razão, previu catástrofes e hecatombes que as criaturas desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo no sermão profético. Ofereceu, porém, uma perspectiva de paz ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação aqui deve ser tomada como um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo e, confiante, entregar-se à realização do compromisso estabelecido. A responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Cada pessoa tem um compromisso específico na vida e com a vida. Jesus nolo demonstrou e o seu foi de construção do reino de Deus na terra. Não se deteve e nunca postergou essa realização. Da mesma forma, a segurança pessoal e coletiva resulta do grau de comprometimento do indivíduo, bem como do grupo social. Ele atestou a segurança que o caracterizava em todos os momentos por estar comprometido sem restrições. Propunha: credes em Deus? Crede também em mim, ide pregai. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Inúmeras vezes o seu comprometimento com a verdade desvelava-lhe a segurança que o sustentava na ação. Sem demonstrar agressividade ou teimosia, a sua certeza era tranquila, a sua determinação imbatível.
A segurança do mestre acalmava aqueles que se lhe apoiavam, que confiavam nele. Sempre tranquilo, irradiava essa segurança, que mimetizava quantos se lhe entregavam, até mesmo diante do martírio que enfrentavam com desassombro. Jesus ensina como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo, e por isso não apresenta receita salvacionista ou simplista de ocasião. Antes, propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que lhe faculta a vitória. Desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia os teus planos. Faze a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes. Retempera o ânimo e persevera. A segurança te virá como efeito da paz que te luarizará o coração, servindo de estímulo para todas as tuas futuras conquistas. É um texto muito ilustrativo, né, interessante, que ele fala, né, por onde deve vir a nossa segurança, né? Nesse texto, enquanto a Elisa estava lendo, né, eu me lembrei da resiliência, da fé, da lei de causa e efeito, da paciência, e assim, de fato, foi surgindo na minha mente que essa segurança vem à medida que a gente vai desenvolvendo e fortalecendo as nossas virtudes, né? As coisas que vão nos tornando cada vez mais próximo a Ele. É assim que a segurança se estabelece e se apresenta, né? Não é mágica, não é um simples querer, é o desenvolvimento gradativo de cada um de nós. A gente vai se fortalecendo em vários aspectos que vão se unindo no todo e, de repente, a gente passa a ter essa segurança, essa tranquilidade, essa certeza, essa resiliência de que está no caminho, vai dar certo, paciência, que tudo vai acontecer com um propósito e vai se resolver. Achei bem interessante. Nessa parte que ela fala, salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo e confiante, entrega-se à realização do compromisso estabelecido. Eu lembrei muito de uma passagem, né, que Jesus o tempo todo avisava que ia acontecer o seu êxodo, né? E os apóstolos nunca ouviam. Até que um dia, assim, Pedro falou, não, isso não vai acontecer. E Jesus diz, afasta-te de mim. E aí a gente volta para aquela passagem do compromisso, né? Então, é um trabalho bem longo, porque saber quem é, saber o que veio fazer no mundo e como realizá-lo, é essa busca do autoconhecimento, de se observar, e que ela fala logo depois, numa outra passagem, que essa evolução psíquica, ela demanda tempo. Então, eu achei muito interessante, porque quantas vezes a gente não se depara em situações onde a gente se sente inseguro, né? Ou até seguro, e às vezes as pessoas tentam nos dissuadir de alguns compromissos, que a gente sabe que aquilo foi, aqui viemos no mundo. Então, eu gostei muito dessas reflexões que elas trazem, né, um caminho
o pensar e buscar uma segurança interna. Nesse texto, Jesus e a insegurança. E cada vez a Joana sempre traz alguma conexão com os ensinamentos de Jesus. Jesus e a atualidade, então ela sempre vai conectando. E é interessante que nesse texto ela coloca um aspecto que é da própria conexão com Jesus. Porque quando a gente é criança, a gente se sente muito seguro junto com os pais. Se a gente está sozinho em algum local, é mais fácil estar com medo, né? A criança, e quando está com os pais, se sente seguro. Levanta a mãozinha ali, pega na mão dos pais, da mãe, e vai por uma senda sabendo que eles estão ali, que eles vão estar auxiliando, vão estar guiando, vão estar provendo. Então, dá uma sensação de segurança, e naquela fase vai tendo uma maturação, um desenvolvimento em bases mais harmônicas. E aqui a Joana coloca isso também, né? No caminho evolutivo, nessa fase de maturação que a gente está, é confiar e se ligar. Aqui no caso ela coloca com Cristo, com Jesus, mas a gente, entendendo a dinâmica, é se ligar com a espiritualidade, com o mundo maior, com Cristo, com Maria, com nossos mentores, e realmente trabalhar nesse aspecto assim dessa relação que somos cuidados, sabe? Confiar que vai ter sempre ali um guia, uma orientação se a gente estiver aberto. Tem uma santa que eu gosto muito. O nome dela é Teresa, é a Santa Teresa de Lisieux, também conhecida como Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela morreu muito cedo, se eu não me engano, ela morreu com 23 ou 21 anos. Ela morreu de tuberculose, lá na França. E ela escreveu um livro. Foi um livro que se tornou mundialmente conhecido. E foi por conta desse livro que a gente conhece a história da Teresa de Lisieux. O livro se chama assim, A História de uma Alma. E ela conta a história dela. E ela, tão jovem, morreu tão jovem, mas escreveu um livro tão profundo. E nesse livro, ela apresenta um caminho espiritual, que é o caminho da infância espiritual. É o caminho que Teresa de Lisieux ela apresenta, que é a gente se colocar, né, como crianças perante Deus. E realmente se entregar e confiar que ele, de fato, ele está conduzindo, que ele está guiando, mas isso realmente vivenciando mesmo. E ela colocava muito esse exemplo da criança que estendia a mão, segurava na mão dos pais, da mãe, e caminhava em segurança, sabe? Então esse texto da Joana me lembrou muito esse caminho da Teresa de Lisieux. O que é o texto aqui, Tito? Insegurança. Como é que a gente se sente seguro na matéria, na carne? Me sinto seguro armando, me sinto seguro fechando tudo que é negócio, me sinto seguro sendo agressivo. Isso quer ser seguro. Mas aí Jesus veio e falou, não, o caminho não é esse. Ele fala, sedes mansos e humildes de coração. E para isso, o que é que ele fez? Ele sustentou, como está falando aqui, inúmeras vezes seu comportamento com a verdade, quer dizer, ou sustentava a nação de manter essa coisa de não ser manso e humilde, e além do mais, ele não demonstrava agressividade, teimosia, mas a sua determinação era imbatível. Quer dizer, é uma determinação dentro da mansuetude e dentro da humildade, que é muito difícil da gente viver no mundo de hoje. Naquela época também era difícil, mas ele é o exemplo. Por isso que tem que ser muito um passo de dar cada dia um degrauzinho, porque a gente vê uma violência
pelo menos no meu caso, lá não fico lá, não quero me armar, quero não sei o que, armar que fala assim, brigar, quero me defender com agressividade. Veja o que aconteceu com Pedro, pegando o gancho que a Vina falou, de Pedro que vai e corta a orelha do Romano lá. Pô, não é por aí, cara. O caminho não é esse. É ser manso em todos os sentidos e humildes. É isso que eu queria falar. Uma coisa que eu fico pensando é sobre quando fala de insegurança e segurança, né? Como que todo mundo quer realmente ter essa segurança, de alguma forma, e como que o ser humano também se coloca em zona, a gente chama de zona de conforto, né? Mas não é zona de conforto, é zona conhecida, né? As pessoas às vezes preferem ficar naquilo que se conhece, estagnados, parados, porque é o conhecido, e não dão um passo para frente, né? E parece assim que o ser humano tem essa dificuldade mesmo, né? De sair fora dessa zona, mesmo quando ele está vivendo muito mal, mesmo quando ele está muito triste, mesmo quando ele está muito, assim, mal, a gente vira dizendo, a pessoa está mal, mas ela fica presa ali naquele local porque, sei lá, me parece que é isso, ela se sente segura, né? E é engraçado, eu acho isso me chama a atenção quando fala de insegurança e segurança. E outro detalhe também que eu achei interessante, como é que você se previne da insegurança para você se tornar seguro? Além de você armado e tudo mais, você não se aproximar de estranhos. Às vezes uma pessoa que está querendo uma ajuda, em nome da segurança que ele cria na mente dele, se afasta daquela pessoa no momento que ele poderia fazer uma caridade. Por isso que tem que ser humilde, que você sabe reconhecer que aquele ali é um ser humano, igual a você, e que você não é superior a ele. É isso só que eu queria falar. A Diva levantou um ponto, né, que é bem interessante, né, que da zona de conforto, na verdade, é uma zona de conhecimento. Né? E se a gente para pensar, a maioria dos nossos medos está justamente ligado ao desconhecido. Né? A gente tem medo porque não sabe o que vai acontecer, como aquilo vai se desenvolver, o que tem atrás de tal porta. E isso gera o medo e gera a insegurança. Então, a insegurança, o medo e o desconhecido são muito próximos um do outro. E acho que é aí que entra o crer, né? Como ele fala até aqui no texto, né? Crê em mim, crê em Deus, então você crê em mim. É você crer, é você ter fé, esperança de que aquilo é o caminho mesmo, real. E paciência para as coisas acontecerem. Acho que é fundamental em todos os nossos passos a gente ter paciência, de não querer se atropelar. Eu acho fundamental. Eu acho interessante aqui quando ela coloca os caminhos para essa busca de segurança. Aí ela coloca: a responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. A insegurança ela tem se tornado até a doença. E às vezes ela se torna tão mórbida que ela se torna um medo enorme. E a gente começa a deixar de fazer algumas coisas, ou fugir de determinadas coisas, ou se manter em lugares que a gente já nem deveria mais estar, por esse medo de mudar, por esse medo, e que tem muito a ver com que a gente não saber quem a gente é, o que a gente quer, do que a gente gosta,
o que a gente tem como meta de vida, quais são os nossos princípios, os nossos valores. E isso é uma conquista diária, da gente se olhar, se perguntar: por que isso está me dando medo? Por que isso está me trazendo essa insegurança? É um caminho que ele, na minha visão, ele é diário, porque às vezes a gente pensa que está super bem, de repente acontece uma situação e que deixa a gente ali insegura e preocupada. E, além disso, é ter essa fé, né? A fé de que tudo vai dar certo, não essa coisa infantil de que a vida, nada de ruim vai acontecer, porque a gente vive num plano de prova e expiação e esse lugar, ele seria uma visão infantilizada. Mas essa confiança em Deus, e que eu penso em mim, é uma construção bem interessante, porque quantas vezes eu achei que eu confiava e dizia assim: Deus, eu deixo nas tuas mãos, mas espera aí, eu vou fazer tal coisa que pode ser que te ajude. Então, sabe, essa confiança que a gente vai, mas a gente vai ali, tenta dar um jeito, como se fizesse melhor. E quantas vezes eu fui atropelando assim, o caminho, enfim. Então, eu percebo que esse caminho da confiança, da fé, de aprender a segurar na mão mesmo de Jesus, dizer, estou contigo, e confiante do caminho, para mim é uma construção, é algo mesmo que eu preciso trabalhar em mim, porque senão eu vou lá e dou uma ajudinha, digo, peraí, tá demorando, porque eu ainda me coloco nessa condição de criatura, sem pensar muitas vezes nessa divina sabedoria, que tudo sabe, que tudo conhece, que desde o início, desde o princípio estava ali, que é uma relação de humildade, uma relação de se colocar ali ao lado do Criador, dessa figura bondosa, amorosa, que criou o universo e que tem muito mais condições de antever e de saber colocar nesse lugar mesmo de confiança. Vendo, você me veio na mente uma outra coisa interessante, essa coisa de segurar na mão de Deus. Eu vou contar uma coisa com uma amiga minha. Eu já fiz de tudo, ela foi dominada pela síndrome do pânico. Insegurança que aconteceu uma desgraça na vida dela, ela ficou com a síndrome do pânico. Ela sabe que eu sou espírita, vai para psiquiatra, psicólogo, vai para tudo, tomou tanto remédio que agora já perdeu até a memória dela, ela perdeu tudo. Então ela está totalmente dependente das pessoas para fazer a coisa, para esquecer aquele mundo. E eu, quando faço oração com ela, segura a mão, sabe, tento transmitir com toda a minha energia, segurança para ela, que isso existe, que vai sair, mas ela está tão insegura, tão no mundo dela, como você acabou de falar aí, que não consegue romper. Aquela oração é uma oração de pânico, uma oração de terror, é uma coisa assim, para vocês terem uma noção de que é pânico. A Cléa, ela se fala assim, eu vou no médico, às vezes eu a levo no médico, né? Para ela sair de casa, quando abraço ela está toda tremendo. A voz dela sai trêmula. Para você ver isso só para ir no médico. Então, quer dizer, está totalmente dominada pelo síndrome do pânico. Uma coisa muito complicada. É só isso também que eu queria falar. Esse aspecto da insegurança realmente está muito forte no momento atual, né, no período histórico que a gente está vivendo. E um aspecto que a gente pode estar trabalhando é termos uma atitude acolhedora, a gente desenvolver cada vez mais essa atitude acolhedora no nosso trabalho, na nossa família, onde as pessoas se sentem seguras em confiar-nos a palavra, o que elas estão sentindo. E é mais ou menos uma atitude como os mentores, como os amparadores, né? Então, ter aquela atitude para com todos que é de muito acolhimento, para que as pessoas se sintam seguras para nos procurar.
E então era esse aspecto que eu queria contribuir aqui. Acolhimento realmente seria, vou exagerar, né, a cura de muitos males. Porque pegando, como diz o Djaí, o gancho do que ele falou, né, da síndrome do pânico, do que a Wina falou, hoje em dia, talvez até relacionado com esse processo de transição planetária, que esteja mexendo com as cabeças das pessoas sem que elas percebam, existe uma ansiedade monstra em todo mundo. Vocês podem ter contato com isso, mas não na parte de tratamento. Como é raro você hoje encontrar alguém que não toma remédio para ansiedade, que não tem síndrome do pânico, que não tem que tomar remédio para dormir. Assim, depois da pandemia, assim, esses quadros aumentaram assim assustadoramente. Todo mundo, principalmente os mais jovens, sem exagerar, 80% a 90% começaram a ter que tomar remédio para ansiedade, para não sei o quê, porque não conseguem lidar mais com as situações que a vida se apresenta. E isso assim está crescendo em progressão geométrica. É absurdamente, de um dia para o outro, você vê todo mundo toma algum remédio, tomo tal remédio para ansiedade, ou tem que tomar remédio para dormir. Isso sempre aconteceu, mas não era nos níveis que hoje em dia se encontra. Isso eu acho que está relacionado ao próprio processo de transição. As pessoas estão, de alguma forma, tendo acesso a alguma consciência, ou algum medo está surgindo, não cumprir minha parte, para onde eu vou, mesmo que inconsciente, e está gerando essa ansiedade, que eu acredito que não seja uma prerrogativa brasileira, acho que é a nível mundial. A ansiedade, o medo, a síndrome do pânico, como o Djaí relatou, tem assim aumentado assustadoramente em todo o planeta. É verdade. E esse dia eu estava conversando com uma das minhas filhas e ela comentando, ela tem um grupo grande de amigas, 10 amigas, assim. Das 10, 6 ou 7 usam remédio para ansiedade. E todas com 22, 23 anos. É bem impressionante. O tanto de menina, jovens, né? Muito jovens que estão usando. Agora, assim, uma vez eu ouvi falando que o contrário de amor não é o ódio, seria o medo, porque o medo trava o amor, trava tudo. E às vezes eu acho que talvez seja isso mesmo, né? O medo de tudo trava a gente e impede a gente de amar.